que eu vou falar um pouco sobre a Colheita Brasil, que houve a coleta especial anual ontem. Eu sei que Daniel Morgan, que vai falar hoje à noite também, com certeza vai falar alguma coisa sobre isso. Mas eu vou falar um pouco sobre isso também, porque nós, em Boa Viagem, nós temos uma equipe já no campo, né, em Teresina, que faz parte dessa Colheita Brasil também. E eu quero falar um pouco sobre isso. Ok, Rand, Rand, é com Sim? você, meu irmão. Fique à vontade, que o Tá Espírito Santo bom, lhe então, guie. eu vou lá. Como disse, Fique à se você tem vontade. uma pergunta ao longo dessa palestra, então põe aí no chat, no bate-papo. Aí no final, se Deus quiser, se a gente tiver tempo, vamos parar para tentar responder algumas perguntas. Então, ontem mesmo, dia 8 de novembro, foi a coleta especial para este projeto missionário. Eu acho bom a gente falar sobre isso, porque é a missão da igreja também, é o nosso assunto hoje à noite. Aí, então, houve a coleta ontem, só que eu quero lembrar para os irmãos que eu sei que muitos irmãos não estão ainda reunindo por causa do Covid-19, por causa da pandemia, principalmente nós mais velhos, né? Nós não estamos reunindo com as igrejas ainda presencialmente, estamos reunindo através do Zoom, do Facebook, deixa eu ver, YouTube, né? Como alguns estão assistindo essa programação também pelo YouTube. Então, e aí, então, fazer a oferta, né, para a Colheita Brasil pode ter sido um pouco difícil ontem. Talvez a sua congregação não estava nem levantando uma oferta especial ontem. Então, você tem a oportunidade ainda a participar. Coloquei aí uma fotografia que eu acabei de receber, foi ontem, foi anteontem, de Fábio, né, que faz parte da nossa equipe lá em Teresina. E aí, essa é uma parte da igreja que já foi iniciado este ano, que Fábio chegou em novembro do ano passado, depois da coleta do ano passado, deu dinheiro suficiente para ele já se instalar lá, e depois mais dois jovens em janeiro, né? Mateus e Gabriel também se juntaram com ele e trabalharam este ano, então, e já temos uma igreja no capital onde não tinha a igreja antes, graças a Deus. Mas a visão, desde que nós vamos falar de visão hoje à noite, não só da missão, mas da visão para cumprir a missão. Então, a visão também neste projeto é que a gente planta uma igreja de Cristo, que a gente evangeliza os capitais estaduais que ainda não têm Igreja de Cristo aqui no Brasil. As cidades, por exemplo, que falta, como por exemplo Boa Vista, Rio Branco, a maioria deles estão lá ficam lá no norte do país, né? Porto Velho, Macapá, e ainda no centro do Brasil, né? Goiânia, né? Que até, na verdade, já tem uma equipe se formando para a cidade de Goiânia, graças a Deus. Mas estas equipes para estas cidades precisam de recursos. E graças a Deus, hoje em dia, a igreja é grande o suficiente que nós não temos que depender de fundos vindo do exterior, nós mesmos podemos levantar sustento para estes irmãos e irmãs que querem trabalhar na obra do Senhor, seja, como já falei, em Teresina, que já temos a equipe lá fazendo muito bem. Realmente, eu acho que houve mesmo com a pandemia e tudo, houve uh, eu esqueci, 9, 10, 11 batismos aí este ano, graças a Deus. Nós estamos trabalhando bem, mas nós queremos também continuar sustentando eles e também ainda aumentar o número
de equipes. E com certeza, como eu disse, o Daniel Morgan, que vai palestrar depois, na próxima palestra, ele vai falar mais sobre isso. E nós estamos cooperando com ele também. Então, manda a sua oferta para a Igreja de Cristo em Campo Grande, aí tem o banco, eles estão recebendo esses fundos, depois eles mandam para as igrejas mantenedoras, né, como Boa Viagem está mantendo a igreja, a equipe em Teresina, e eles mandam para nós e nós distribuímos para os irmãos na obra em Teresina, e vai ser assim com essas outras cidades também. Okay? Até se a sua igreja quer realmente ser uma igreja mantenedora de uma equipe em uma dessas cidades também, vocês podem ajudar nos planos, né, para evangelizar estas outras cidades. Só entrar em contato com Daniel Morgan e ele vai falar mais sobre isso. Mas hoje vamos falar sobre sabe o que? Vamos falar sobre visão, ok? Visão. A missão precisa, na verdade, ter visão. Eles se juntam. Estou muito feliz de estar falando com vocês sobre a igreja, né? Agradeço muito às pessoas onde originou essa ideia de uma semana da igreja, né? Semana sobre a igreja. Agradeço muito Gabriel e outras pessoas que estão aí também no Ebenezer, né? que estão trabalhando até hoje à noite, né? Transmitindo isso para vocês, que organizaram esta semana, que chamaram os nossos convidados para participar, e vamos ter convidados especiais esta semana toda falando sobre vários aspectos. Mas hoje à noite é sobre a missão da igreja. Gosto muito de falar sobre a missão da igreja, né? E estamos iniciando então esta semana da igreja falando da missão da igreja. Talvez a gente devia ter falado sobre outras coisas, a organização da igreja, a adoração da igreja, a oração na igreja e outras coisas antes, mas a gente sabe que já temos igrejas organizadas em todo o Brasil, e certamente o que nós vamos aprender esta semana vai nos ajudar na organização, na adoração da igreja e outras coisas. Então, começando com a missão e a visão. A missão da igreja pode ser falado de uma maneira muito simples, né? Você pode falar, por exemplo, você pode dizer que a missão é buscar e salvar o perdido. Foi exatamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo falou em Lucas capítulo 19, quando ele, naquela ocasião, foi para a casa de Zaqueu. Lembra, Zaqueu era aquele baixinho, aquele publicano, ele queria ver Jesus, subiu naquela árvore para ver Jesus, e quando Jesus passou embaixo da árvore, ele chamou ele para ir na casa dele. Foi na casa de Zaqueu, e Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. Ele tinha defraudado muitas pessoas, recolhendo os impostos para os romanos, grande pecador ele, e ele se arrependeu e fez uma restituição dos valores que ele tinha roubado. E Jesus até comentou, pode ler isso no início do capítulo Lucas 19, ele diz que hoje salvação chegou nesta casa, e realmente. E depois, logo depois, no versículo 10, ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Foi assim que Jesus Cristo definiu a sua missão aqui na Terra. E, na verdade, a nossa missão também, a missão da igreja, pode ser definida tão simples assim também. A nossa missão é buscar e salvar o perdido, porque a igreja é feita de discípulos de Jesus Cristo. A igreja é feita de seguidores de Jesus Cristo. E um seguidor de Jesus Cristo quer dizer que nós vamos fazer o que Jesus fazia. Nós vamos amar como ele amou
nós vamos perdoar como ele perdoou, nós vamos buscar e salvar os perdidos como ele também buscou e salvou os perdidos. Obviamente, nós não podemos salvar em nós mesmos, mas nós podemos pregar para os perdidos sobre a salvação que Jesus oferece para o mundo perdido. Então, pode ser falado muito simples a nossa missão buscar e salvar o perdido. Mas também pode ser falado assim, né? Pode ser falado como Jesus também falou em Mateus 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até o fim do século. Mateus 28, 19 e 20. Então, este também, fazer discípulos, é a outra maneira de falar da nossa missão, da missão da igreja aqui na Terra. Ou como ele falou também, como Marcos, quando Marcos registrou as palavras de Jesus, o que ele falou? Ele falou, ide, fazer discípulos, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, outra maneira que nós podemos falar sobre a missão de todos os discípulos de Cristo e também a nossa missão na igreja de Cristo, porque a nossa igreja é feita de discípulos de Jesus Cristo. Então, certamente a igreja precisa entender sua missão e abraçar esta missão de buscar e salvar os perdidos, de fazer discípulos, né? Certamente, se a sua congregação não abraçou esta é a missão, com certeza outras coisas vão ser faladas sobre isso hoje à noite, mas também nós precisamos ter visão, ok? Então, quero falar deste aspecto da nossa missão. E eu creio que é um aspecto primordial, é um aspecto imprescindível, né? É um aspecto que temos que ter, entender e abraçar qual é a nossa missão e abraçar essa missão, tudo bem, temos que fazer isso. Mas se você não tem visão, talvez você não vai cumprir esta missão tão importante para um mundo perdido onde nós vivemos hoje. Então, vamos continuar vendo aqui coisas sobre esta visão. O que é visão? Como você pode ter visão para a missão de Deus? Como a sua igreja pode ter esta visão para a missão? Como posso transmitir, então, esta visão para outras pessoas? Principalmente queremos compartilhar esta visão com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, com a nossa igreja, com a nossa congregação. E, finalmente, então, qual é a diferença que a visão vai ter em nossa missão? Então, eu tenho mencionado muitas vezes essa ideia de visão, a necessidade de visão, antes em vários sermões e palestras que eu tenho feito. Antes tenho dito que missionários, obreiros, em geral, evangelistas, discípulos em geral, para dizer a verdade, precisam ter a visão e transmitir para toda a congregação a visão, ou uma visão para cumprir a missão que Deus está abrindo oportunidades para nós. Então, mas nunca desenvolvi uma lição toda só sobre a visão, uma mensagem bíblica e uma mensagem mais extensa sobre a ideia de visão. Mas vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Será
que visão que eu estou falando é um assunto bíblico, ok? Primeira pergunta, então. Bem, o que eu estou falando quando eu uso a palavra visão não é visão num sentido bíblico. Eu quero explicar isso um pouco. Não é que é antibíblico, né? Ou contra o que a Bíblia diz. Creio que encaixa perfeitamente bem. Só que a palavra, quando a palavra visão é usada na Bíblia, nós não devemos confundir, né? Não é a mesma coisa que nós estamos falando quando nós falamos que nós precisamos ter visão para a missão da igreja, ok? Então, o sentido bíblico é revelação de Deus, ok? Revelação de Deus. 1 Samuel, como exemplo, deixe-me vamos ver o uso da palavra aqui, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões, veja a palavra visão aqui, as visões não eram frequentes. Mas o que ele queria dizer com isso? Se não me engano, a palavra aqui em hebraico é calzone. Então, calzone pode ser uma visão mentalmente, realmente, que você tem de alguma coisa, mas aqui, obviamente, ele está falando da palavra de Deus, ele está falando da inspiração que vem de Deus pelos profetas que tinham realmente esse dom de receber as revelações de Deus e transmitir para o povo. Então, o que Samuel está dizendo aqui é que era muito rara essas visões, não eram frequentes naquela época as revelações de Deus. Uma passagem que é bastante falado errado até em inglês é essa aqui de Provérbios 29. E aqui eu coloquei a versão do Rei Tiago, que é chamado KJV, né? O King James Version. Eu coloquei aqui em inglês, mas eu vou explicar. Diz aqui: where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Então, diz aqui que onde não há visão, o povo perece. Mas onde há a lei, bem-aventurado és. Tudo bem, ok. Mas se você leva essa palavra visão, e infelizmente muitos pregadores em inglês têm usado essa versão, era a versão mais comum em inglês até poucos anos atrás, quando o NVI, né, passou em número de pessoas usando o KJV, né, o King James Version. Aí, então, mas pode ver aqui vision, né, que é visão. Então, eles traduziram essa palavra com a palavra visão. E tudo bem, não é muito mal, mas o que acaba enganando a pessoa, porque aqui, obviamente, ele está falando sobre a revelação da lei de Deus. Quando eu falo de visão, eu não estou falando da revelação da lei de Deus. Nós já temos toda a revelação que nós precisamos. Então, o que nós precisamos é uma visão de como transmitir esta revelação que recebemos já completo há 2000 anos atrás, né, terminando o Novo Testamento. Então, esta é a revelação, né? Mas a revelação inspirada por Deus estava faltando na época de Samuel. E aqui ele diz que o meu povo pereça, né, quando não tem a revelação de Deus, quando não tem a vontade de Deus, quando o sábio que escreveu Provérbios 29 escreveu. Então, graças a Deus, quando essa versão
foi traduzido em português. Eu não até acho que é uma boa ideia pegar uma versão de uma outra língua e traduzir para ainda outra língua. É melhor voltar para o original, para a língua original, que é grego koiné, e traduzir, bem, o hebraico, né? Sendo o Antigo Testamento, o Novo Testamento seria, então, grego. Então, voltar e pegar aqueles originais e traduzir para a nossa língua. Mas eles fizeram isso. Mas, graças a Deus, quando eles traduziram esta passagem, Provérbios 29, 18, eles não usaram a palavra visão. Eles usaram o quê? Não havendo profecia, o povo perece, né? Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, pelo menos o Código GV, né? Como é? O KJV. Eu vou acertar, né? O King James Version, melhor eu dizer. Realmente já mudou essa ideia para não errar como foi errado muitas vezes na língua de inglês. Pode ter algumas versões que também eu não encontrei em português que traduz usando a palavra visão. Se você entende que é uma visão da revelação de Deus, tudo bem, mas não é visão no sentido que nós estamos usando nesta palestra. Não estou usando a palavra visão no sentido bíblico, né? E no Novo Testamento. Vamos dar uma olhada no Novo Testamento, então, e vamos ver como é usado no Novo Testamento. Então, em Atos 2, versículo 17, é um lugar que é bastante conhecido, onde usa a ideia de visões, né? Então, isso é no contexto, como vocês sabem, o dia de Pentecostes, depois que Jesus já voltou para o céu. E ele aqui, Pedro está explicando o que está acontecendo e ele cita o profeta Joel e ele fala o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, disse o Senhor, que derramarei o meu Espírito, o Espírito Santo. Então, está falando aqui sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, ok? Então, aqui no contexto, o que está acontecendo é que ele está falando sobre a ação do Espírito Santo. E o que eles estavam vendo era a ação do Espírito Santo. Podemos falar sobre o batismo com o Espírito Santo em outro momento, mas o que eu quero enfatizar aqui é outras ações do Espírito Santo que está acontecendo. Que ele vai profetizar através de seus filhos e suas filhas, né? E jovens vão ter visões. Aí está. Então, nesse contexto, o que nós temos? O Espírito Santo e profecias. Então, nós temos pessoas sendo inspiradas pelo Espírito Santo. É difícil fazer isto ter o mesmo sentido que eu estou usando aqui, que nós estamos falando aqui hoje à noite. Eu creio que o sentido de visões aqui são também revelações de Deus, dado através de visões, tudo bem, de sonhos também, mas que vão ser transmitidos para o povo, que vão revelar, então, a vontade de Deus para o povo. Eventualmente vão ser escritos e preservados para nós na Bíblia, e que nós temos 2000 anos atrás, depois nós temos preservado para nós na Bíblia, e nós podemos ler, estudar, entender e transmitir para outros. Então, também quando nós usamos a ideia de visão, aqui nesta palestra hoje à noite, eu não estou falando de revelação, eu não estou falando de inspiração do Espírito Santo, como eu acredito que está sendo usado na Bíblia. Então, Atos 16 também, nós temos o que aqui? Deixe-me ler aqui. Atos 16 e 9. À noite,
sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, então aqui é a palavra sendo usada no Novo Testamento também, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Bem, mais uma vez, eu creio que aqui nós temos, então, nós temos alguma coisa sobrenatural acontecendo com Paulo aqui. Paulo, um homem obviamente inspirado por Deus, recebeu essa visão e ele queria, então, ele entendia que essa visão era de Deus e que ele deve passar a evangelizar na cidade, ou melhor, na região de Macedônia. E foi exatamente isso que ele fez. Mas veja, vamos ler o contexto maior aqui. E eu tenho uma pergunta para você, vou revelar aqui já a pergunta também. Quantas visões tem nesta passagem? Então vamos começar a ler em versículo 6. Percorrendo a região de Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, versículo 7, defrontando Mísia, tentava ir para Betânia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite, então, essa que a gente já leu, sobreveio Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhes rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não vou ler o restante, mas quantas visões existem aqui nesta passagem? Olha, veja bem, eu vou dizer que nós temos 3 visões aqui, ok? 3 visões, ok? Então, e chega a ser mais a visão que nós estamos enfatizando hoje à noite, ok? Paulo fala aqui que ele queria pregar a palavra onde? Ásia. Então, eu diria que Paulo tinha uma visão para pregar a palavra na Ásia. Agora, provavelmente a Ásia, estamos falando aqui de uma parte do que a gente hoje é chamado Turquia, principalmente a parte oeste, onde tem Éfeso e outras cidades, e nós sabemos que depois ele realmente até chega em Éfeso, e ele realmente até prega o evangelho em Éfeso e faz uma grande obra lá na cidade de Éfeso, né? Então, mas a primeira visão aqui, ele queria pregar na Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. Então, a visão dele não deu certo. Às vezes, nós podemos ter visão sobre alguma coisa, querendo fazer alguma coisa e achando que vai ser bom, e Deus impede que a gente realize. Ele fecha a porta. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Aí, então, ele começou a olhar para Betânia, ok? Ele queria entrar na região chamada Betânia. Eu entendo que é mais lá para o norte, né? Aí, se você está visualizando também o mapa aí de Turquia, de Ásia Menor, aí, então, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, mais uma vez, ele tem a segunda visão. A visão dele agora se vira para Betânia. E ele quer entrar lá. Mas, não, Paulo, eu não quero você lá. Não. Eu não quero você lá. Então, versículo 9, que a gente já leu, veio uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia. Então, ele recebeu esta visão, e aí ele entendeu que é esse lugar que Deus quer que eu trabalhe. E aí, no dia próximo, então, ele partiu para Macedônia, pregou em Filipos, pregou em Bereia, pregou em Tessalônica.
não é? Então, fez uma boa obra na região da Macedônia, né? Então, Deus, nós temos que lembrar, quando falando sobre a missão, que Deus é soberano. E mesmo se nós temos uma visão para uma certa região, um certo país, cidade, mas pode ser que não é ainda a vontade de Deus. Eu digo até aqui ainda porque eu acho que Paulo queria ir para Éfeso, mas ele só foi na terceira viagem missionária. Ele não foi agora para a Ásia, quando ele queria ir. Então, Deus é soberano, temos que lembrar disso. Pode não ser a vontade de Deus e vamos ser impedidos. Qualquer que seja nossa visão, não pode ser independente da vontade de Deus. Deus é soberano e ele vai determinar. Mas isso não impede, como não impediu Paulo, de pensar, de imaginar o que podia ser naquela região, naquela cidade. E ele queria ir para lá, mas depois acabou sendo impedido. Né? Então, veja, meu pai, que era pregador, missionário, presbítero na Igreja de Cristo lá nos Estados Unidos, ele queria levar a sua família para a Austrália, pregar o evangelho lá. Mas veja, começou a fazer os planos, ele saiu de um emprego que ele tinha, ele trabalhava no secular para sustentar a família, ele começou a levantar fundos para sustentar a nossa família nesta missão. Aí, então, veio alguns amigos da família, os amigos tinham ido para o país de Canadá todo o verão para trabalhar com uma pequena igreja, na verdade, duas pequenas igrejas de Cristo, que tinha lá na ilha de Manitoulin, né? Você provavelmente nunca ouviu falar desse lugar, né? Mas em Canadá. Aí, então, eles falaram, oi, Jimmy, né? Eles precisam de um missionário, eles precisam de ajuda. Por favor, pense bem em ir para lá. A igreja já tem um bom comércio, as duas igrejas. Tem uma igreja numa reserva de indígenas, né? Aí, dos índios lá. Então, você vai trabalhar com eles também. Aí, então, meu pai decidiu fazer uma viagem para Canadá e ver a obra que já estava iniciada lá. E aí, ele mudou a visão. Ele tirou. Eu diria que, de uma maneira ou outra, Deus impediu que ele fosse para a Austrália e desviou a atenção dele para Canadá. Então, eu, meu irmão, que fomos os últimos dois filhos em casa, né? Os outros já tinham casado, e a minha mãe e meu pai, então, nós mudamos para Canadá para servir o Senhor lá em Canadá, né? Então, ele foi desviado daquela visão original que ele tinha. Foi errado ele ter uma visão, não foi muito bom. A nossa equipe chegou em Recife em 1980, mas bem antes disso a gente tinha desenvolvido uma visão para o Brasil, né? O que a gente estava pensando? Deixe-me falar um pouco, né? A gente começou a pensar sobre Recife. Mas, na verdade, no início, quando alguém falou esse nome para mim, eu nunca tinha ouvido falar da cidade de Recife. Foi o Ted Stewart que falou. Pernambuco, não tinha ouvido falar. Nordeste brasileiro, tinha ouvido falar do Brasil, né? de Rio de Janeiro, de Manaus, do Rio Amazonas, algumas coisas, mas essa região. Mas eu desenvolvi essa visão, nós desenvolvemos essa visão para o Brasil, como? Através de Ted Stewart. Não, Ted Stewart, que tinha passado 15 anos da vida dele em São Paulo, evangelizando, plantando igrejas. Então, ele chegou a ser um professor na escola chamada Sunset. Alguns de vocês já ouviram falar nessa escola de ministério.
né? Aí, só que, sabe o que aconteceu? A gente formou a nossa equipe, ele falava tão bem do Brasil e nos convenceu, criou em nós uma visão para Recife, na verdade, para o Nordeste. Aí, o governo brasileiro impediu a entrada de missionários. Vocês talvez nem sabiam desse fato, mas é a verdade. A gente terminou a escola lá, em Lubbock, Texas, e a gente não era nem permitido pedir visto porque não ia adiantar, porque não estava permitindo mais missionários entrar no Brasil. Bem, a gente orou bastante sobre isso e a gente começou a pesquisar outros lugares, pensando que talvez Deus tinha nos impedido de ir para o Brasil, mas que Deus talvez queria que a gente fosse para outro lugar. Eu lembro que a gente pesquisou a cidade de Hong Kong, nós pesquisamos também Madagascar, as Filipinas também, ok? Ok. A gente não sabia se a nossa visão para o Brasil era ou não a vontade de Deus, mas a gente tinha desenvolvido uma visão. E aí, então, graças a Deus, que veio alguns homens como Alaor Leite, Ellis Long, Alan Dutton, né, o pai de Júnior. Né? Então, veio e eles foram para Brasília. Não estou brincando, eles falaram com o presidente, eles falaram com o vice-presidente, eles foram lá em Itamaraty, aí falaram com pessoas lá envolvidas. Eles até, vocês talvez não sabem isso, mas o Alaor até ajudou a escrever uma nova lei no Brasil que permitia, mais uma vez, missionários a entrar. Se depois disso a gente duvidava que era a vontade de Deus para a gente ter essa visão e para a gente chegar aqui para tentar realizar esta visão que a gente tinha, olha, a gente não tenha mais dúvida, porque com essa lei a gente foi permitido chegar 14 de agosto, né, de 1980, já faz mais de 40 anos que nós chegamos no Brasil. Então, graças a Deus. Então, mas a gente desenvolveu uma visão. Então, esta visão final de Paulo, apesar de ser uma revelação diretamente de Deus, ele entendeu como a vontade de Deus. E nós precisamos entender visões, não é? Quando não há impedimentos, quando Deus abre as portas, nós precisamos entender que a visão é de Deus. Então, Atos 16:9, à noite sobreveio Paulo aquela visão e ele viu. E veja o que aconteceu em versículo 10. Então, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o evangelho, então, na região da Macedônia, eles partiram para aquele destino. Então, vamos voltar um pouco aqui para o Velho Testamento, ok? Vamos pensar sobre os 12 espiões e vamos terminar a nossa mensagem. Então, Deus prometeu para Abraão que havia uma terra especial para o seu povo, né? Desde Abraão, né? E ele repetiu para os outros patriarcas também, mas depois, então, eles foram presos, não vou contar, não tenho tempo para contar a história toda, mas sabe que eles chegaram em Egito, não é? E aí Moisés foi para liberar eles da escravidão em Egito. Então, depois de sair de Egito, iam caminhando para Canaã, né? E chegando perto, então, eles escolheram uma pessoa, um homem de cada tribo de Israel, ok? Para ser espião. E mandaram eles para espiar, então, a terra prometida, ok?
Então, Moisés pediu, vamos dizer, uma avaliação, né, das características geográficas da terra, a força e o número da população, a potência agrícola, e se suas cidades eram só povoados, acampamentos, ou se fossem fortalezas. Ele também pediu que fossem positivos em suas perspectivas e retornassem com amostras de produtos de produção da terra de Canaã. Agora, vocês sabem a história mais ou menos, que os 12 voltaram, né? E 10 dos 12 espiões mostraram pouca fé. No relatório falando de gigantes e da impossibilidade de derrotá-los numa guerra. E aí o povo ficou desanimado e o povo queria voltar para o Egito. Eles não acreditaram que Deus poderia ajudá-los a vencer esse povo. E como resultado, toda a nação foi levada a vagar pelo deserto por 40 anos, até que quase toda aquela geração de homens morreu. Isso você pode ler. Na verdade, pode ler a história toda em Números 13 e 14. Né? Mas tinha 2 espiões, Josué e Caleb. Foram os 2 espiões que trouxeram um bom relatório, um relatório positivo. Eles acreditaram que Deus os ajudaria a ter sucesso. Eles, apesar de perambulaar com o povo durante 40 anos também, eles foram os únicos, porque eles eram positivos. Eles tinham uma visão positiva. Podemos conquistar. Podemos ser vitoriosos, porque Deus está conosco. Sim, tem gigantes. Eles não negaram. Eles não negaram os obstáculos. E também nós não precisamos negar os obstáculos. Existem obstáculos na missão. Mas nós devemos confiar em Deus, que Ele vai nos dar a vitória sobre todos estes obstáculos. E foi isso que Josué e Caleb fizeram. Em Números 14, versículo 8, eles falaram o seguinte: se o Senhor se agradar. Então, ele colocou um condicional. Né? Ele colocou um condicional, porque talvez ele até não sabia exatamente como Deus ia fazer isso, ou se eles estavam no lugar certo, não sei. Mas ele colocou um condicional. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra de maná, que mana leite e mel. Que mana leite e mel. Deus nos dará. Se é a vontade de Deus, a visão de conquistar a terra, a visão de habitar nesta terra prometida. Se é a vontade de Deus, a nossa visão de ser um povo com o nosso próprio, a nossa própria terra será cumprida. Nós precisamos ser positivos sobre a nossa missão. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. Então, mas primeiro, a gente tem que ter aquela visão. Esta é a visão que falamos, mesmo que a palavra visão não se encontra nesta passagem, mas Caleb e Josué estão mostrando visão. E é uma visão positiva, né? Mesmo com obstáculos. E o apóstolo Paulo também. Ele tinha obstáculos. E alguns daqueles obstáculos eram até colocados por Deus mesmo, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus. Né? Mas também ele fala disso em Efésios, capítulo
3 e versículo 20. É uma passagem bastante conhecida, é uma das minhas passagens favoritas aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Talvez você não entendeu que esta passagem se trata de visão, mas se trata sim. A nossa parte é visão. A parte de Deus é o poder dele operando em nós para realizar aquela missão, para cumprir aquela visão que nós temos. Então, como é que nós vamos ter essa visão? Pensamos aqui. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos. Mas você está pensando? Você está pensando usando a lógica, usando o raciocínio, usando a mente, né? A palavra aqui, né? É exercitar a mente. Isto é compreender, prestar atenção, considerar, perceber, pensar, compreender. Então, temos que pensar, ok? Nós precisamos ser pessoas que pensam. Se quiser usar outras palavras, pode. Pessoas que sonham. Pessoas que têm visão. Precisamos de pessoas que pensam na missão. Nós precisamos ser pessoas que pensamos na missão. Precisamos de pessoas que estão fazendo planos, que estão desenvolvendo estratégias. Nós precisamos ser pessoas que pensam. Esta ideia de mandar uma equipe para cada capital estadual do Brasil foi e ainda é um sonho bem pensado. Pensado. É uma visão, mas é uma visão pensado e bem pensado. Bem pensado. Porque uma igreja forte em cada capital é a chave para alcançar outras cidades daquela região. Não é a pergunta, é uma afirmação. É uma chave. Começa nas cidades grandes. Aí, então, quando tem uma igreja forte, pode alcançar outros lugares. Então, quando nós temos uma igreja de Cristo em Macapá, quando nós temos em Boa Vista, quando nós temos em Porto Velho, não é? Quando nós temos em Goiânia. Então, aquele estado vai ser evangelizado pelaquela igreja forte que nós vamos estabelecer no capital. Mas alguém pensou sobre isso. E esse pensamento se tornou visão. Temos mais de 40 igrejas de Cristo em Pernambuco. Mas onde foi a primeira plantada? No capital de Pernambuco. E depois começou a alcançar as cidades menores e mais longe de Recife. E ainda estamos continuando com esta visão, na verdade, de ter não só em um estado, uma cidade, mas em todas as cidades da região do Nordeste. E temos que pensar assim sobre o Brasil. Então, o sonho de Ted Stewart, que transmitiu este sonho para a nossa equipe, começou no capital. E sonho, sim, visão, sim. Ele pensando como seria melhor. Ele usando o cérebro, né? E ele pensando e sendo criativo e pensando. Então, aí foi bem pensado e funcionou. Mas esse para mim também, esse pensamento bem feito, então ela é o sonho, ela é a visão. Tem a ver com a estratégia, os planos também, mas tem a ver com a visão também. Alguns de vocês sabem que eu estou escrevendo uma história dos primeiros missionários da Igreja de Cristo no Brasil. Deixe-me ir mais rápido, meu tempo está esgotando. Chegaram no Nordeste em 1927, ok? Chegaram com a visão diferente.
chegaram com uma visão diferente. A visão deles, veja, eles não queriam pregar nas cidades grandes do Brasil. Então, a visão deles era diferente. Tudo bem, mas era a visão deles. Eles queriam pregar onde ninguém tinha ainda pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Até igual a visão do apóstolo Paulo, Romanos 15 e 20, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo foi anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Eles queriam ir no interior de Pernambuco, no interior de Alagoas, no interior de Ceará. E foi exatamente isso que eles fizeram, ok? Infelizmente, depois de 7 anos, plantando umas 20 congregações no Nordeste, eles se desviaram da sã doutrina e entraram, então, no pentecostalismo, né? Mas, mesmo assim, nós podemos aprender deles. Na Assembleia de Deus, Virgil Smith, um desses 3 missionários que chegaram, né, nos anos 20. Então, ele pensou, está me ouvindo? Ou se quiser, ele sonhou, ok? Ou se quiser, ele teve a visão de plantar a Assembleia de Deus. Sim, pode. Então, a Assembleia de Deus em todas as cidades do Brasil. Sim, veja tão grande a visão dele, né? Eu acho que, às vezes, também os nossos pensamentos, nossa visão é pequeno, né? A gente precisa ter homens e mulheres que pensam grande, né? E Deus pode fazer ainda infinitamente mais do que nós pensamos. Ele desenvolveu um lema. Sabe o que ele falou? Ele disse o seguinte: onde há correios, uma Assembleia de Deus. Onde há correios. Se ele tivesse ficado fiel na sã doutrina, em nosso lado, imagine, esse homem tinha visão. Onde há correios, uma Assembleia de Deus. E sabe o que ele fazia? Ele repetiu e repetiu e repetiu esta visão onde ele podia. Onde ele ia, ele falava esse lema. E sabe alguma coisa? Hoje você chega numa cidade, mesmo pequena, no interior do Nordeste, mesmo no sertão mais bravo, e lá você vai encontrar o quê? Uma igreja católica, um Banco do Brasil, um correio e uma Assembleia de Deus. Não creio que a visão dele era uma revelação de Deus, ou algo milagroso. Não acho que Deus daria uma visão milagrosa para espalhar ideias denominacionais pelo mundo como ele fez. Mas ele era visionário mesmo assim. Infelizmente, visionário para eles e não para nós. Mas nós podemos ser assim. Mas mesmo assim foi visão. Ele teve visão. E o tipo de visão que estamos falando hoje e que precisamos ter hoje. Né? Como Efésios 3 e 20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Vamos pensar alto. Vamos sonhar alto. Conforme o seu poder que opera em nós. Temos que ter estrategistas na igreja hoje. E Deus pode nos fazer. Temos que pedir, orar. Vou ter que ir mais rápido. Lembro-me de muitas reuniões de orações que programamos quando a gente estava pensando em vir para o Brasil, né? Subsolo da escola aí de Sunset. Aí a gente reunia e a gente fazia as orações em equipe, né? Principalmente naquela época, né? Onde foi barrado por causa dos vistos. A gente não sabia a vontade de Deus, então a gente ficava orando muito. Lembro-me orando sobre essa situação dos vistos, então. Então, Deus respondeu a nossa oração. Deus nos atendeu. Ele abriu os vistos para a gente chegar no Brasil. Deus abriu a porta para a gente
encontrar sustento também, que era um problema, né? Para as nossas, que era um obstáculo que Deus nos ajudou a vencer. Deus abençoou a missão em Recife também, muitos obstáculos que a gente enfrentou, né? Com um crescimento numérico, crescimento espiritual, mas começou com visão, gente. Essa é a ideia. Pensando, sonhando, e continuou com oração e pedindo as bênçãos de Deus. Como posso ter visão? Como você pode pedir a Deus, pensar com que Deus tem dado para você, seu cérebro, né? Todos nós temos, eu sei, com certeza, e é para ser usado no serviço a Deus também. Tudo que Deus tem nos dado é para ser usado. Então, use o seu cérebro. Adota uma visão. Se você está tendo problema com visão, tem bastante visões. Ebenezer tem visão de plantar uma igreja em todas as cidades do Nordeste, né? Ou temos a Colheita Brasil, né? Na verdade, podemos cooperar com todos eles. Mas tem a sua visão como congregação também. Sempre ficar olhando o horizonte, sempre vendo mais uma região, mais uma cidade, mais uma comunidade que não tem o Evangelho de Jesus Cristo, que não tem a igreja. Este deve ser a visão da igreja. Eu vou pular essa aqui, por falta de tempo. Como posso transmitir esta visão para outros? Repetir. Uma vez que você desenvolve uma missão e você quer que outros também abracem sua visão, fica repetindo, fica pedindo. Aqui eu não estou falando de pedir Deus, estou falando de pedir pessoas. Olha, junte comigo, por favor, que isso seja a sua visão também, de plantar uma igreja em todos os municípios do Nordeste, né? Venha conosco, comunicar a visão, comunicar mais, né? Então, ser positivo, como Caleb e Josué também, né? Eles viram os mesmos obstáculos dos 10 espiões, mas eles eram positivos. Ser positivo quer dizer ter fé. Veja a fé. Essa é a fé. Que é Deus vai fazer a obra, conforme o poder que opera em nós. Temos que ter esta fé. Às vezes, a gente deixa as coisas nos impedir. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, nós não temos recursos humanos, Aí a gente acaba ficando parado e não fazendo nada. Mas veja, é Deus que vai suprir todas as necessidades quando nós temos fé nele, ok? Então, conforme o poder que ele tem. E eu vou terminar aqui. Qual é a diferença que a visão vai ter na missão da igreja, da sua congregação, para pregar o evangelho a todos os perdidos? Henry Ford, conhece Henry Ford? Criou aquele carro, não é muito vendido na virada do século XX, né? Ele teve a visão de um novo tipo de motor. As pessoas zombavam dele. Os bancos se recusaram a financiá-lo, mas ele persistiu nesta visão implacavelmente e finalmente viu sua recompensa, e nós temos o carro. João Kennedy. Já ouvi falar de João Kennedy? O presidente lá dos Estados Unidos. Ele teve a visão de colocar o homem na Lua, mesmo quando não havia nem a tecnologia suficiente para fazer isso ainda. Até os membros do seu próprio governo duvidaram de sua inteligência por ter falado uma coisa dessa. Mas ele persistiu, e agora vocês sabem que mesmo depois da sua morte, sua visão foi realizada. Pessoas com visão são pessoas bem-sucedidas. Você deve sempre lembrar Josué e Caleb. Mas quem lembra os nomes dos 10? Né? Poucas pessoas lembram o nome dos 10. Vou terminar com essa história. Na Alemanha,
tinha uma pequena igreja cristã durante a Segunda Guerra Mundial. A igreja reunia uns 50 metros dos trilhos de trem. E todos os domingos, pela manhã, na hora do culto, podíamos ouvir os trens passando, levando os judeus, sabe para onde? Para a morte nas fornalhas ou nas câmaras de gás. Triste. Quando o trem passava, eles também podiam ouvir os gritos de socorro dos judeus nesses trens lotados. Eles precisavam ter visão para ajudar essas pessoas. Eles precisavam criar um plano para ajudar. Eles precisavam pensar. Eles precisavam agir. Sabe o que eles faziam? Eles decidiram que quando o trem passava, eles iam cantar seus hinos ao Senhor mais alto ainda, para não poder ouvir os gritos dos judeus, mães e pais e crianças destinados à morte. Que coisa! Como ouça a igreja brasileira tornar-se tão arrogante a ponto de preferirmos focar nossos pensamentos nas coisas que nós gostamos dentro da igreja, a ponto de não ouvir aqueles de fora da igreja que estão gritando, chorando, que estão destinados à morte eterna. Deixe-me terminar com esta pergunta. Qual é a visão que você tem para buscar e salvar o perdido? Obrigado.